Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. E que bom poder estar com vocês mais uma manhã. E eu quero convidá-los a ficar comigo até o final e também compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Olha, quando você dá o teu like, quando você aperta no joinha, esta ferramenta entende que essa mensagem é relevante e ela por si só também vai entregar a mais pessoas. E olha, se você não é inscrito neste canal, eu te convido a inscrever-se e ativar o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje, Jeremias 37, do verso 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Joconias, filho de Jeoaquim, a quem o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Semanias, e a Sonfonias, filho de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para que lhe disserem: roga agora por nós ao Senhor, nosso Deus. Queridos, Jeremias 37 até o 44 é em sua maior parte, históricos os seus relatos. Essa seção descreve brevemente a história de Jeremias na época em que Judá foi destruído pela Babilônia e muitas pessoas foram levadas cativas. Jeremias 37 conta que o exército egípcio marchou até Judá na época em que os babilônicos, às vezes chamados de caldeus nesses capítulos, estavam conquistando a terra de Judá. Quando os babilônicos ficaram sabendo que os egípcios estavam chegando, eles se afastaram por um tempo. E essa retirada deu a Judá uma falsa esperança de que o Egito os salvaria. Jeremias disse a Zedequias que isto não aconteceria. Devido a essa profecia, Jeremias foi colocado numa prisão. Mais tarde, Zedequias permitiu que ele fosse libertado, mas ainda permaneceu preso no átrio do pátio, na casa de Jonatã. Aqui, 2 outros encontros com Zedequias são registrados. A profecia de que os babilônicos retornaria e cercaria novamente a cidade, como nós vemos, e a acusação e a prisão de Jeremias por traição. O capítulo, ele tem início com uma série de narrativas que descreve novamente os eventos que culminariam com a queda de Jerusalém. O relato de hoje, queridos, revela a condição mental em que se encontravam os líderes e o povo de Judá, em completa confusão. A pregação de Jeremias era ignorada, mas a sua vida e a sua experiência deixava bem claro diante de todos os que diante de todo aquele povo e da liderança, de que ele era um homem de Deus. Nem o rei, nem os seus subordinados, nem o povo deram ouvidos às palavras do Senhor que falou por intermédio de Jeremias. Contudo, vendo-se em apuros, o rei pediu que este mesmo profeta rogasse por ele. Isso não é estranho, queridos? Novamente, o profeta alça a voz e proclama em alto e em bom som a mesma mensagem de juízo. Ele vai além e, parafraseando aqui, ele diz: suponhamos que o teu exército, ó rei, ele diz, suponhamos
Que o teu exército, ó rei Zedequias, vence o exército dos caldeus e sobrasse apenas uns poucos homens mortalmente feridos. Estes mesmos homens seriam fortes o suficiente para se levantar de seus leitos e queimar esta cidade inteirinha, como diz aqui o verso de número 10. Queridos, preste atenção. O que Jeremias quis dizer foi que não importava o que fizesse, não importava se o exército egípcios afugentasse o exército de Babilônia. A profecia iria se cumprir exatamente como o Senhor lhe havia relatado. Nem que ele tivesse apenas alguns homens inválidos para cumprir os seus propósitos. A palavra de Deus teria o seu fiel cumprimento. Qual foi a reação dos líderes de Jerusalém depois de ouvir aquelas palavras? Eles ficaram com muita raiva do profeta de Deus e então buscaram a oportunidade de vingar-se, acompanhando de perto a cada passo de Jeremias, e na menor chance agarraram-se a ela e, irados contra Jeremias, açoitaram ele e o prenderam no cárcere, como está aqui registrado no verso 15. O mesmo Zedequias, insensato e covarde, em secreto manda chamar a Jeremias na prisão e lhe perguntar: há alguma palavra do Senhor? Veja, interessante foi a resposta, queridos, do profeta, pois ele diz assim: é a mesma, nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Mas que interesse tão grande era esse da parte de alguém que não dava ouvidos às palavras proféticas? Porque saber de algo que ele não estava disposto a obedecer. Está cheio de gente assim, irmãos, que querem ouvir profecias, que querem ouvir a vontade de Deus para a sua vida, mas que muitas das vezes não querem se curvar à palavra de Deus e nem obedecer os seus mandamentos. O caráter de Zedequias lembra muito de outro personagem bíblico chamado Pilatos. Ambos temiam a reação do povo caso descobrisse a sua inclinação por saber a verdade, e esquivaram-se de serem por ela, esta grande verdade, libertos do cárcere de seus pecados. Muitos estão vivendo assim. E muito há que conhecem as verdades da palavra de Deus e reconhecem nos cristãos genuínos pessoas que possuem intimidade com o Senhor, mas que não estão dispostos a seguir pelo mesmo caminho, queridos. Porque, como Jesus mesmo afirmou, é um caminho estreito. É verdade. A porta é estreita, o caminho é estreito. É uma jornada que requer renúncia e confiança em Deus. Por isso, abrindo mão do poder do alto, preferem muitas vezes permanecer na comodidade da aceitação pela maioria. Querem fretar com a palavra de Deus, se aproximar dela, mas não querem permitir que esta palavra o converta, que abandone seus pecados. Querem viver sem ter compromisso fiel e verdadeiro de dizerem não para a sua própria carne e viverem uma vida de santidade. Se Zedequias tivesse dado ouvidos a Jeremias e se Pilato tivesse obedecido o pedido de sua esposa, quão diferente teria sido os registros de suas vidas. Seria bem diferente. Hoje o Espírito Santo bate à porta de nosso coração e clama. Todo aquele que abre e recebe o banquete do céu não consegue guardar este presente somente para si, mas é motivado pela graça de Deus a cumprir a missão que Cristo lhe confiou. Ah, queridos, que nesta manhã você não seja somente ouvinte da palavra de Deus, mas também cumpridor da palavra de Deus. Que o Senhor possa
Que a palavra de Deus possa encontrar lugar na tua vida para te guiar, para te reavivar, para te moldar. E para que você seja um instrumento de Deus para levar muitas almas a Cristo. Pois ninguém vai poder se justificar naquele dia, apoiado nos pecados dos outros e ignorar o chamado de Deus, pois a palavra de Deus é clara. Cada um dará conta de si mesmo. Então Deus está nos chamando hoje para que possamos abrir a porta e sermos motivados pela palavra de Deus em cumprir a missão que Cristo nos confiou. Ore comigo, queridos. Querido e eterno Deus, nesta manhã nós estamos em oração e queremos, ó Deus, não só ser ouvintes, mas também sermos participantes, Senhor. Sermos, ó Deus querido, ó Deus, obedientes aos teus mandamentos e à tua palavra. Por isso, ó Deus, que a tua palavra encontre lugar em nós para nos moldar, para nos reavivar, para nos colocar no caminho e nos moldar todos os dias. Pai, que possamos dizer não para a nossa carne, renunciar aos pecados, ó Deus, desta vida e procurar viver uma vida santa e obediente à tua palavra. Deus, abençoa o teu povo que ora comigo nesta manhã. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui dizendo a você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.